Graça e paz, irmãos. Qual é mais importante para você, graça ou paz? Graça. Não fosse a graça, você não teria paz. É como perguntar se vida é mais importante do que oxigênio. Se não tivesse oxigênio, não teria vida. Suas Bíblias devem estar abertas em Colossenses, capítulo 1. Terminamos nossa discussão ontem com 4 fundamentos da nossa salvação. Há 4 direções: bússola, norte-sul, leste-oeste. Há 4 fundamentos da sua salvação. Capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Primeiro, resgate de um sequestro satânico. Efésios 4:8 diz que aquele que estava em cima desceu até as profundezas da terra para tomar cativo o cativeiro, para pegar presos ou prisioneiros debaixo do poder de Satanás e torná-los presos ao Senhor Jesus. Uma transferência de autoridade. Segundo, fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho amado. Então existem 2 impérios: o império do mal e o império de Deus, da perfeição, da santidade, do bom, o reino do seu Filho. Esse é o número 2. Número 3, nós temos presentemente a redenção nele, isto é, perdão dos pecados. Redenção e perdão andam juntos. Redenção é pagamento. Como você não parou de pecar, você precisa redenção contínua. Antes que você já é redimido, já foi resgatado, já foi transferido, mas continua precisando do sangue de Cristo e perdão dos pecados até o dia em que nós não pecaremos mais. Eu estou bem ansioso de chegar lá e parar de pecar. Vocês também. Agora hoje, começamos com o versículo 15, e se Deus nos permitir, estaremos chegando no versículo 23. Então vamos ler o trecho. Faz com que sua mente fique gravando o máximo desse conteúdo, porque é um texto com muitas grandes, importantes ideias, ensinamentos da palavra. Ele, Cristo, nosso resgatador, aquele em quem temos redenção, aquele por quem nós temos perdão de pecados, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele
e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Ele que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora é hora de nós curvarmos diante do Rei Eterno, Todo-Poderoso, para reconhecermos que se Ele não estiver agindo em nós, se Ele não estiver nos convencendo das verdades nesse texto, nós não seremos mudados em nada. Sairemos tal como nós entramos. Mas se Ele estiver conversando com seu íntimo, gravando sua palavra dentro do seu coração, o que significa simplesmente o seu eu interior, então você pode sair até feliz como nunca foi antes. Pode sair avivado, avivada, pode sair cheio de gratidão, pode sair cheio de entusiasmo, que é uma palavra que vem do grego, que diz Deus em você, e você sair com esse grande poder ilimitado de Deus, para servir crianças perdidas, para servir essas crianças que estão começando sua vida cristã, e que estarão sendo estabelecidos nesses 4 fundamentos da nossa fé. Podemos orar então assim: creio que podemos pedir a Deus, segundo a sua vontade, a estar falando conosco e fazendo com que sua palavra se torne preciosíssima para nós. Se vocês concordam, né? Vamos orar. Pai Celeste, estamos diante de Ti nesta manhã. Nós Te adoramos, como acabamos de cantar, verdades que são fundamentais. Temos lido a Tua palavra, agora queremos, Senhor, que Tu apliques as verdades, para que nós possamos captá-las e sermos dominadas por elas, para nós enfrentarmos as tentações do diabo, as tentações da nossa carne, as grandes solicitações deste mundo. Faz com que, Senhor, até nós acabarmos esta hora, nós tenhamos certeza, absoluta certeza, que Tu tens falado conosco. Rogamos isso, Senhor, para que Tu sejas realmente glorificado em e através de nossas vidas. Por amor a Cristo te pedimos. Amém e amém.
colega meu, que lecionava no Seminário Batista de Brasília, um dia fez uma pequena pesquisa. A pesquisa era mais ou menos esta. E não era uma grande pesquisa, como o Gallup faz, não. É de saber como estão reagindo, como estão recebendo a palavra de Deus nas igrejas. Não falando com os pastores, mas falando com os irmãos que estão todos os domingos e durante a semana ouvindo aquele servo falar acerca da Bíblia. Eles voltaram com a seguinte conclusão: a maioria dos chamados leigos, não é uma ideia bíblica. A Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes, sacerdotisas, nada de leigos. Mas nós usamos essa palavra. Os leigos diziam o seguinte: os pastores leem a Bíblia, mas não explicam a Bíblia. E não aplicam a nossas vidas. De maneira que nós sabemos, quando enfrentamos uma decisão complicada na vida, que Deus quer que nós façamos. Meus irmãos, se há um texto na palavra de Deus que mais desafia a gente do que esse que nós acabamos de ler, em termos de explicar e aplicar, eu não sei qual texto seria. Pode haver outros mais complicados do que esse, mas não creio que haverá um texto muito mais difícil de explicar do que esse. Portanto, os irmãos vão ter que acompanhar. Eu vou precisar depender muito do Espírito Santo, porque quando os irmãos saem daqui, não fiquem confusos e chegar por lá e dizer: não sei o que ele está querendo dizer com isso. Agora, se isso acontecer, não fiquem tristes. Pensem bem. Eu posso estudar esse texto também. E não ficar dependendo daqueles que vão tentar ensinar a palavra para vocês. Vocês têm uma cabeça muito boa, por isso que estão aqui. Vamos lá, o texto se divide em duas partes, bem notáveis. Você tem dois olhos, o texto tem duas partes. Você tem duas pernas, o texto anda de duas pernas. Você tem dois pulmões, dois rins e não sei quantos outros binários. Portanto, vamos olhar e ver que o texto se divide em duas partes. A primeira parte trata da criação. A imagem da criação, menos o versículo 15. Versículo 15 fala da revelação, não na criação, mas a revelação em Jesus Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas na criação, Romanos 1, versículo 18 a 23, declara claramente que Deus se revela nesta passagem que nós estamos vendo deste lugar alto e lindo, que ele se revela através do sol que está brilhando, que ele se revela através do seu corpo que ele criou. Tudo isso é uma revelação também de Deus. Podemos dizer uma revelação inanimada, pedras, lagos, mar e até macacos. Inanimado e animal, de árvores, de estrelas, toda a criação. Mas também ele se revela através da pessoa do seu filho. Então estas duas revelações que temos nesse texto precisam ser cuidadosamente examinadas para ver o que nós podemos conhecer acerca de Deus por meio delas. A divisão é entre a revelação de
Cristo, que morreu, foi ressuscitado, ele é o primogênito, tanto da criação como dentre os mortos. Nós acabamos de ler isso. Ele é cabeça da igreja, uma divisão animada, e ele é o diretor, governador de toda a criação. Em outras palavras, essa linha divisória não é tão importante, porque atrás dela não existe um dualismo. A heresia que estava penetrando Colossos era que havia um dualismo entre Deus e a criação. A criação material era ruim, era mal, era mais ou menos o que nós achamos de pecado. Se você se contamina com coisas materiais, você fica mais longe de Deus. Portanto, você tem que parar de comer certas coisas, tem que guardar certos dias. Isto é um gnosticismo meio ascético, e Paulo combateu com todo esse vigor mental, espiritual que ele tinha contra o dualismo fundamental, para a gente entender que tudo que existe está debaixo do Criador, aquele que vai reconciliar todas as coisas, certo? Agora vamos lá para o texto. Isso é só para introduzir. Imagem. O que significa imagem? Significa ver aquilo que a gente não pode ver. Se eu pego uma imagem, uma foto da minha esposa, e ela está longe, eu posso ser relembrado dela. A imagem e a pessoa por trás dessa imagem não é a mesma coisa. Uma vez, a nossa lua de mel, 51 anos atrás, mais ou menos esses dias, um pouquinho antes disso, nós estávamos em Águas Calientes, México. Eu vi uma coisa que nunca tinha visto antes na minha vida, e nem espero mais ver. Uma imagem viva da Virgem Maria. Vocês já viram uma imagem viva dela? Sendo carregada uma plataforma em cima dos ombros daqueles homens que servem à Igreja Católica, passeando pela cidade, levando ela, naturalmente, com muita gente seguindo atrás. E quando eu olhei, não era uma imagem feita de gesso, era uma moça, de lá seus 19, 20 anos. Que ideia esquisita para a Igreja Católica. Por quê? Porque a imagem de Maria, como eles entendem, é completamente diferente daquela moça. Porque segundo a Igreja Católica, a Virgem Maria nunca pecou, ela é imaculada, e aquela moça é pecadora, só isso. A maravilha da imagem de Deus em Cristo e sua encarnação, que ele viveu, o que era impossível por qualquer filho de Adão, uma vida absolutamente perfeita e justa e santa. Ela é a imagem perfeita do Deus invisível, tornou Deus visível, presente no meio da gente. Jesus falou para Filipe, João 14, versículo 9, você quer saber como que é Deus? Você vê em mim a Deus. Essa é a afirmação de Jesus, isso que nós cremos, e nós vemos quando continuamos nosso estudo, que é justamente isso que Paulo está querendo que todo mundo entenda, que a separação entre filho e pai não é uma separação como a separação entre aquela imagem de Maria e a própria Maria. Naturalmente, uma imagem de gesso também não é uma boa imagem de Maria, segundo a Igreja Católica. A declaração, versículo 15, ele é o primogênito de
toda a criação. A palavra primogênito quer dizer, não aquele que foi primeiramente criado. Essa ideia ariana, a igreja lutou tremendamente para estabelecer a nossa doutrina absolutamente fundamental para a nossa fé da Trindade, que Jesus, em alguns aspectos, é Deus visível, encarnado, mas ele também é o Filho. Ele pode falar com o Pai. Ele não é apenas o Pai transformado em Filho. Mesmo assim, ele é Deus. É coisa que nenhuma cabeça nossa tem capacidade de realmente penetrar em todos os seus aspectos. Temos ilustrações múltiplas, todas elas falhas, nenhuma delas funciona direitinho. Ele é o primogênito. João 1 diz que ele é o unigênito Deus. Unigênito, único, não tem outro. Não tem anjo que parece, não tem homem que parece. Jesus é o único Filho. Protótokos, esta palavra usada aqui, primogênito, significa aquele que tem o direito de herdar a criação. Ele é o herdeiro da criação. Quando diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, que nós somos co-herdeiros com Cristo, está dizendo que se você gosta de coisas da criação, um dia você vai ter quanta terra você quiser. E se não tem aqui na terra, vá lá para a lua ou qualquer lugar para pegar seu pedaço. Eu não sei que importância vai ter isso depois de nós chegarmos na revelação dos filhos de Deus. Mas seremos co-herdeiros. E quando Jesus contou aquela história daqueles servos que serviram tão bem ao seu Senhor, diz: entra tu na alegria do Senhor, você foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Então qualquer pessoa fiel no seu ministério na PEC, ou qualquer outro tipo de ministério que está exercendo, vai receber na sua herança coisas tão maravilhosas, tão grandes, que você vai ficar maravilhado. Bill Gates, coitado, aqui na terra não tem nada em comparação que você vai herdar. Sobre o muito te colocarei, porque ele é protótipo de toda a criação. E amados irmãos, esta criação é grande demais. Não muitos anos atrás, se imaginava que a criação se limitava àquilo que nós víamos com nossos olhos. Agora sabemos que quando diz versículo 16, pois nele, por isso que ele é herdeiro de todas as coisas, que esta criação pelo qual ele morreu e ressuscitou para dominar esta criação, para ele colocar todos aqueles tronos e soberanias e autoridades, provavelmente angelicais, inteligências sem carne, desencarnados, para colocar todos eles debaixo do seu domínio. Esta criação, queridos irmãos, que revela a grandeza de nosso Deus, se enfatiza mais em Romanos capítulo 1. Gostaria que os irmãos olhassem por um instante Romanos 1, versículo 18. E a importância disso para professoras de crianças é que, como nós acabamos de cantar, e fiquei muito contente com esse cante, porque as crianças estão sendo inspiradas por uma ideia absolutamente secular, humanista, que a criação não é nada mais do que
o acaso funcionando. Claro, não dá para explicar tudo por acaso, portanto, os próprios cientistas estão absolutamente sem palavras para descrever como é que esse Sol realmente começou a jogar energia pelo universo numa velocidade de 200 mil bombas atômicas a cada segundo. Nesses últimos 60 minutos que nós estamos aqui, quase, esse Sol já gastou equivalente de energia de 12 milhões de bombas atômicas. Eles nem notaram. Só sentiram um pouquinho de calor, todo esse calor vem do Sol. Leia comigo um instante Romanos 1, versículo 18 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Isso que está acontecendo numa demonstração inacreditável no mundo ocidental todo. Isto é suprimir a verdade sobre a criação. Pergunta qualquer incrédulo do colégio, da universidade, como que as coisas chegaram a existir. Eles todos vão dar a chamada solução darwiniana. E sobre a existência das estrelas e esse Sol, nós não sabemos. Houve uma explosão uns 13 bilhões de anos atrás, mas o que provocou a explosão? Explique isso para mim. Não sei. Disse um cientista muito interessante, disse que nós um dia vamos saber tudo que há para saber. Porque a gente está dobrando conhecimento a cada 20 anos, mais ou menos, dobrando. E logo, não pode continuar dobrando para sempre. Talvez daqui a 1000 anos vá se saber tudo que há para saber. Tudo registrado, tudo em grandes tomos, em bibliotecas, como a Universidade de Chicago, 5 milhões de volumes. Meus irmãos, sabe qual é o problema quando a gente sabe tudo sobre tudo? Não sabe porque existe coisa alguma. Porque que existem coisas. E nós sabemos. Essa é a maravilha de ser professor da PEC. Fala para as crianças porque que existe alguma coisa sequer. Porque esses grandes cientistas, o próprio Einstein não podia explicar por que existe qualquer coisa. Ele cria em Deus, mas um Deus bem diferente de nós. Ele que achava que pastores blasfemavam porque ele não tinha respeito para o Criador do universo, meu amigo, ele também não tinha respeito, porque ele não entendia a personalidade de Deus, nem o seu amor. Quer dizer, ele rejeitava a revelação que nós temos, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. A ira de Deus se revela contra toda injustiça, que suprime as verdades que nós vemos no versículo 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer e manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não há ninguém que tenha inteligência, que tenha uma cabeça para pensar, pode deixar de notar que coisas existem. Ele não pode dizer que, olha, esse Sol não existe. Essa é uma ficção da nossa mente. Meu amigo, não é bem assim não. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis no juízo. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ser culpados. Por quê? Porque eles não adoraram o Criador do universo. Porque não usaram sua própria inteligência que Deus lhe deu para chegar a conhecimento e reconhecimento que Deus é autor deste universo todo. Porque sendo conhecido, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças,
mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, e todos aqueles grandes inteligentes. E o Stephen Harvey, mais reconhecido da Universidade Americana, uns poucos anos atrás, eu andando por aí, pensando, mas o que se ensina aqui? Sobre a criação, evolução. Ainda que essa escola começou para ser escola para pastores. Obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem, e não a imagem de Cristo semelhante a Deus. Foi totalmente trocado. E quando se troca isso, quando se diz, como diz o versículo 23, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A tendência humana, então, é fazer imagens e adorar imagens. Vá lá para a Índia, veja quantas imagens. Vá lá para Tibete, vá para qualquer lugar do mundo, vai encontrar imagens. Menos aqui, porque nossa imagem é Cristo. E o que Deus, você pode saber? Quando Jesus Cristo foi o agente da criação, o que Ele criou? Ele criou revelação em 3 áreas que o texto menciona. Primeiramente, atributos de Deus. Atributos como personalidade, área onde Einstein tropeçou. Personalidade, inteligência, aquelas características em que quando Deus diz, façamos o homem em nossa imagem, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, ele está dizendo, façam que o homem tenha certos atributos bem limitados, que refletem nossos atributos. Atributos do Pai, Filho e Espírito Santo. Quais são os atributos? Muitos. Mas 2 deles em particular me chamam a atenção. Personalidade. E o que é isso? A possibilidade de 2 pessoas se interrelacionar, de se amar, de se comunicar, de entender como essa pessoa está pensando. E essa pessoa pensar como eu estou pensando. A possibilidade de interpenetrar a personalidade de uma outra pessoa é característica número 1 de personalidade. Quando vocês então trabalham com essas crianças, lembrem-se disso. Você tem capacidade de empatia, de simpatia, de pensar como a criança pensa. E você tem que pensar. Desse jeito não vai poder comunicar, porque comunicação tem a ver com personalidade. Por isso que crianças estão sempre se expressando, quando estão tristes choram, eles não tentam segurar as lágrimas, quando estão alegres eles pulam e gritam, é personalidade. Segundo, inteligência. Meus irmãos, imagina por um instante o que significa inteligência. Inteligência é a capacidade, em poucas palavras, de resolver problemas. E problema de todo tipo existe. Por exemplo, os problemas da criação de um corpo humano. Sabe que ninguém ainda criou um corpo humano vivo. Falei ontem de pessoas feitas de cera, mas é muito diferente de um corpo vivo. Seu corpo é uma maravilha de criação inteligente, tem muitos sistemas que funcionam interrelacionados. Seus olhos funcionam com nervos, com uma parte do seu cérebro que interpreta pulsos de eletricidade e transforma em radar,
que eu posso ver vocês quando se movimenta, quando começa a dormir, eu sei que eu tenho que parar logo. Tudo isso está com esse radar que os olhos estão produzindo. Sistema digestivo fantástico. Graças a Deus por esse sistema funcionar direito. Porque se parar de funcionar, você não vai estar nem aqui. Sistema de oxigênio que vai sendo levado por todas as células. Quantas células? 30 trilhões. Um sistema fantástico aqui, através desses plateletas do sangue. Plaquetas. Eles vão correndo para cada célula, 30 trilhões de células. Vocês sabem quanto é isso, né? Se você começar a contar, vai saber que há 10 mil anos você não chegou ao fim ainda. E não parando para comer, não. Nem dormir. 10 mil anos não conta. Células de um corpo só. É incrível. Incrível a inteligência de um Criador como nosso Senhor. E por meio dele, todas as coisas foram criadas. Sangue tem que chegar em todas as células, senão elas morrem. E você morre. É por isso que balear um coração, né? Furar esse coração, a bomba para, você morre. Circulação, 150 mil quilômetros de tubos flexíveis, obviamente, em que o sangue só pode passar oxigênio e combustível para as células direitinho, porque se não funcionar, morte. A inteligência de poder pegar tóxicos, pegar carbono dióxido e levar para os pulmões e trocar nos pulmões com oxigênio, de modo que você está constantemente fazendo isso, e pela graça de Deus temos bastante oxigênio aqui para todo mundo, senão novamente estaremos mortos. Inteligência, o texto diz que nós podemos ver, e a verdade é suprimida pela injustiça, para não ser responsável diante de Deus, a gente nega seu infinito poder. A palavra poder é muito compreensível por todos nós, porque o poder que nos mantém em pé, que nos dá a possibilidade de andar, que faz com que seu carro ande, tudo isso é poder. Poder que está na gasolina, de álcool, problema de energia. Poder de Deus se manifesta como e onde? Não somente no corpo humano, que uma fração ínfima do poder, por exemplo, que nós temos nesse sol. Este sol está brilhando durante um período tão longo, nós não sabemos quando Deus criou. Infelizmente seria tão bom ter um calendário para dizer, olha, foi criado nesse dia. Mas com essa explosão, energia de uma explosão de 12 milhões de bombas atômicas a cada hora, melhor, a cada segundo, 12 mil, 60 vezes 12, cada minuto, 12 milhões. Então, uma energia que nós não podemos nem começar a imaginar. A energia que vem para esquentar esse mundo todo é uma pequenina fração da energia que está saindo desse sol. Apenas 8 minutos atrás, e demorou esse tempo para chegar aqui, né? Quando eu saí para ver essa maravilha da criação nas estrelas, os irmãos podem ver à noite, a gente vê que nós fazemos parte de uma galáxia que está com mais de 200 bilhões de estrelas, tem estrela para todo mundo. Você quer herdar uma estrela, você pode herdar 10, e não vai faltar para ninguém no mundo inteiro.
As estrelas todas estão jogando energia nessa velocidade, 200 mil bombas atômicas a cada segundo. E, quando eu era pequeno, meu pai disse, olha, tem lá uma outra galáxia que dá para ver com o olho nu. Só uma outra galáxia, a 700 mil anos-luz distante. E não pensem que você pode imaginar que distância é essa, porque não pode. Só um ano-luz, quando a luz viaja ao redor do mundo 7 vezes num segundo. Agora multiplique isso por um ano. E vocês sabem, 700 mil é longe. Você não vai chegar de ônibus não, nem de avião. Nem de qualquer nave espacial. A NASA não vai conseguir não. Nem vai querer, porque é longe demais. E além dessa, agora com esse telescópio Hubble, já sabemos que existe no universo mais de 100 bilhões de galáxias. Quanta energia está sendo jogada para o universo? A distâncias a bilhões de anos-luz, até 4 bilhões de anos-luz. Nossa pequenina cabeça não abrange de forma alguma. Deus, quando usamos essa palavra todo-poderoso, nós não começamos a andar nem meio milímetro a pensar o que significa o poder de Deus. Colossenses, todas as coisas foram criadas por Ele. Nós já falamos ontem sobre a criação também tem leis. As leis do universo estão lá para quê? Para que nós possamos glorificar a Deus pela sua fidelidade. Que esse sol não explodiu ainda. Essa reação atômica que cria essa luz e energia, dia após dia, ano após ano e ano após ano, é tão fiel, que se aumentasse 1, 2, 3%, meus irmãos, o problema do aquecimento global seria um problema mínimo em comparação. É controladíssimo. As leis do universo do nosso Deus são tão fantásticas. Mas o texto vai mais longe, diz, e sua natureza divina. A importância dessa frase é a seguinte, irmãos, que sua natureza divina, por ser pessoa, por ele ter amor e se relacionar conosco, significa que um dia vamos comparecer diante dele para prestar contas. E se há uma verdade que nós temos que passar para essas criancinhas desde cedinho, é que um dia ou a gente vai ser culpado por Deus e lançados num castigo eterno, ou vamos ser desculpados, como diz aqui, sem culpa nenhuma, sem qualquer acusação. Versículo 22. Quando meu irmão era novinho, acho que tinha uns 4 anos, ele disse, papai, me bate. Não há muita criança que pede isso, porque Deus tem mão maior. Eu não quero ser batido por Deus. Irmãos, essas crianças têm que saber que tem alguma coisa chamada pecado. E se eles, como esse mundo moderno, que está muito mais interessado em terapeutas do que em pessoas que explicam por que eu sinto mal, por que eu tenho problema com minha consciência, é que nós estamos desobedecendo às leis do Deus maravilhoso, santo, que colocou essas leis aqui no universo. Voltando para Colossenses,
Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Estas 4 palavras descritivas estão falando de poderes que podem servir a Deus, que são angelicais, arcanjos, anjos, e poderes que se opõem a Deus. Tronos, soberanias, kuriótetes em grego, de onde vem nossa palavra kurios, senhor, kurios, senhorios. Tem aqui estes poderes que estão em oposição e alguns estão em favor, servindo a Deus. Mas notem bem que todos foram criados através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A importância disso fica claro em Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21, que ele diz que Jesus, após sua ressurreição, foi colocado acima de todos os tronos, todo nome que se possa nomear, aqui, agora e no futuro. Graças a Deus que não há nenhum poder que se pode opor ao Criador. E em nome de Jesus, nós podemos realmente vencer estas forças que estão em oposição, inimigas do Senhor. Ele é antes de todas as coisas, versículo 17, nele tudo subsiste, nele tudo corre dentro de um controle perfeito. Isso é tão tremendo. Os gregos, os filósofos, antes de Cristo, já estavam tentando entender como que a natureza existe. Eles sempre queriam saber qual é a relação entre o um e os muitos. E eles acharam que havia 4 elementos de que tudo existia: água, ar, terra e fogo. E a quinta essência? O que é a quinta essência? Hoje sabemos que tem 4 forças que mantêm o universo. 4 forças. É tremendo imaginar que essas forças, gravidade, força eletromagnética, força que mantém as moléculas como moléculas, força fraca, e a força do átomo que mantém os elétrons e os núcleos todos juntos. Essas forças estão todas unidas e mantidas pelo Senhor Criador. Nele tudo subsiste. Ele antes de todas as coisas, portanto ele tem direito a ser o último também, alfa e ômega. Ele antes, ele depois. E ele nos ter incluído, nós que começamos a existir numa certo momento, que vamos continuar existindo para sempre. Por quê? Porque ele trouxe, através da sua morte, imortalidade, para que nós possamos ter o que a Bíblia chama de vida eterna, vida dos aiones, das épocas que não tem fim. Glória a Deus. Esse então que diz respeito à primeira parte desse texto. Senhor de toda a criação, por ele ser o Criador. Agora vamos a ver em versículo 18 até o fim do capítulo sobre ele ser o Senhor da nova criação, o chamado corpo de Cristo, o povo de Deus. Versículo 18 diz: ele é cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo
tenha a supremacia. Em outras palavras, quando Jesus prometeu edificar sua igreja sobre a declaração dele ser o Filho de Deus, ser o Senhor, o Christos, como Pedro falou, sobre esta realidade eu vou criar minha igreja. Ele não explicou muito claro para Pedro que ele nos incorporaria num relacionamento semelhante, em algum ponto-chave, entre o braço, dedo, num corpo humano. Nós somos inseridos dentro do corpo de Cristo. De que maneira? Quando Jesus usou essa ilustração da verdadeira videira, e que nós somos ramos e produzimos fruto porque estamos relacionados com a vida de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27. Os irmãos podem entender claramente o significado, portanto, do corpo de Cristo. Ou a pessoa está relacionada com esse corpo, de modo que Cristo, sendo cabeça, tem autoridade sobre esse corpo, ou não? Como que eu sei se uma criança realmente é salva pela graça de Deus? Como sabemos se essa criança que levantou a mão, eu quero seguir a Jesus, mas depois a gente vê que ele não quer seguir a Jesus? Por quê? Porque ele não quer obedecer à cabeça. O texto diz, versículo 18, que ele é cabeça para que em todas as coisas, todas as nossas decisões, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, ele seja supremo. Cabeça suprema. Cabeça é o líder. Cabeça que decide. E quando nós lemos ontem sobre essa tremenda vontade sobressalente, e quando nós aplicamos isso ao corpo de Cristo e a cabeça desse corpo sendo Jesus, para que em todas as coisas ele seja glorificado como supremo. Esse relacionamento é fundamental na sua igreja. E quando a sua igreja vai desviando desta verdade central, corpo de Cristo, a igreja começa a se tornar exatamente contrário de igreja. Portanto, estamos constantemente precisando ser, como disse Lutero, sempre sendo reformados, sempre questionando. A nossa igreja está submissa à autoridade de Cristo, ou um homem subverteu essa autoridade e pegou a autoridade para si mesmo? Tem pessoas aqui esta manhã que estão com problema com a sua igreja. E se sua razão para ter problema com a igreja é legítima, é porque a sua liderança não está permitindo que Jesus Cristo tenha absoluta supremacia sobre o seu corpo. Quando meu corpo fica doente, quando os meus nervos não funcionam direitinho, e esse mão começa a tremer, ou se levantar quando eu não quero que levante, os irmãos sabem que estou muito doente. Eu preciso de médico rápido. Alguma coisa está ruim demais. E a mesma coisa está acontecendo com o corpo de Cristo em muitos casos. Meus irmãos, sejamos pessoas que estão orando pelos nossos pastores e líderes, que estejamos sempre levando para Deus: Senhor, não permite que nossos líderes, que nossos presbíteros, que nossos diáconos, nossos professores da escola dominical desviem da autoridade suprema de Cristo. Versículo 18.
pois foi do agrado de Deus. Foi Deus que decidiu, o mesmo Deus que criou esse universo, o mesmo Deus que decidiu que Jesus Cristo tenha na sua igreja supremacia. Nós temos problema com a Igreja Católica nesta área, a supremacia do Papa em Roma. Que ele tenha direito de tomar decisões que somente Cristo tem direito de tomar. E por isso que nós balançamos nesta área da autoridade da Igreja Católica. E esperamos que essa reforma que Lutero começou há 500 anos atrás, estamos chegando muito perto da data em que vamos celebrar 500 anos desde a reforma, mais ou menos notado, 1517, que Deus traga uma nova reforma, mais penetrante, mais genuína, em que o Papa e os bispos e todos os padres se submetam ao Senhor Jesus por intermédio da revelação da palavra de Deus. Eu estive em Roma muitos anos atrás e fui encontrar com um padre que estava estudando na Pontífice de Roma. Ele disse uma coisa tão estranha: eu sou crente. Crente? Eu também sou. Mas meus colegas não são. Eu achei tão impressionante aquele padre falar isso para mim. Eu não sei onde ele está hoje, se ele está vivo. Não sei como seu ministério foi desenvolvido dentro da Igreja Católica, sempre em oposição a certas doutrinas básicas da Igreja Católica sobre a autoridade do Papa. Mas que Deus levante milhares e milhares de padres para reconhecer que Jesus é Senhor mesmo. Glória a Ele. Agradou a Deus que Ele habitasse toda a plenitude. Essa palavra não significa nada para nós, porque nós não estamos com esse problema na cabeça que os colossenses estavam. O problema deles é que pessoas com filosofia grega estavam trazendo a ideia sobre o pleroma, plenitude, pleroma em grego. O que é pleroma? É aquilo que enche o espaço entre Deus e esse mundo ruim, matéria. Tudo que há de ruim vem da matéria. Todos os seus acidentes, suas doenças, tudo vem da matéria. Quando a gente fica só como espírito, a gente nunca mais tem problema. É uma ideia muito esquisita e sem muita base. Mas essa é a ideia. Então esse espaço está cheio de pleroma. Pleroma são emanações, mais ou menos como os raios do sol, que vêm do Deus distante, etéreo. Deus não era imaterial para aqueles gnósticos, né? Então você tem que saber como atravessar esse pleroma. E Paulo diz: Cristo é pleroma. Ele é tudo. Você quer uma escada para chegar a Deus? É Cristo. Cristo é a escada. Portanto, vocês que querem servir a esse Senhor, o serviço ao Senhor é através de Cristo. Sua orientação, seu poder, seu amor, sua glória. Por quê? Ele nos reconciliou, versículo 20. Antes vocês estavam longe de Deus, separados, falando dos gentios, né? Diferente dos judeus que tinham a lei, tem tudo isso. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou. Os irmãos sabem bem o que significa reconciliação. Quando os inimigos que querem se matar, se abraçam e começam a mostrar grande amor uns pelos outros. Deus é nosso inimigo, nós éramos inimigos de Deus, diz Romanos capítulo 5, e agora em Jesus Cristo nós fomos aproximados e reconciliados. E o texto vai mais longe, diz que um dia
tudo será reconciliado, não salvo. O que quer dizer essa reconciliação? Quando não haverá mais inimizade, não haverá mais diabo para lutar contra Deus, quando os demônios serão todos eliminados ou colocados, como diz 1 Coríntios 15, debaixo dos seus pés. Não haverá mais inimizade. Tudo em mais perfeita paz. 8 de Romanos, para terminar. Romanos 8 é um grande texto. Que capítulo impressionante. Considera o versículo 18 que os nossos sofrimentos, e nós estaremos falando sobre sofrimento amanhã, capítulo 1 de Colossenses, versículo 24. Sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Você acha que sua vida é boa aqui na terra? Imagine como vai ser no futuro. Nada dá para saber como será maravilhosa essa glória que em nós será revelada. E a natureza criada, esta criação que nós estávamos tentando descrever tão limitadamente, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Meus irmãos, a inutilidade nesta cabeça é tão grande, buracos negros por toda parte. Inutilidade do esquecimento, inutilidade de falta de energia, inutilidade de saber se devo tomar esse rumo, aquele rumo. Tanta coisa que a gente tenta fazer que não dá em nada. É isso que ele está dizendo. Essa maldição que está todo este universo desde a queda de Adão até hoje. Mas não vai ser assim no futuro. Depois dessa reconciliação total de todas as coisas, versículo 20, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Gloriosa liberdade. Liberdade de todas as coisas ruins que os gnósticos dizem é provocado pela criação. Paulo diz, não é bem assim não. É porque na criação tem uma maldição. Depois do pecado de Adão, a natureza está caída, ela foi sujeita à inutilidade, à decadência, de modo que corpos decompõem, se envelhecem e tantas outras coisas ruins. O fato que a gente tem que continuar comendo, por exemplo, já comemos hoje, vai comer de noite. Glorioso, mas também, tudo será reconciliado e será sujeito ao Senhor, para que em todas as coisas Ele possa ser supremo. Aguardamos o grande dia em que este mundo será reciclado e transformado num verdadeiro paraíso. E nós reinaremos com Ele na terra. Assim diz a palavra de Deus. Sua glória será muito maior do que você pode imaginar. E essas criancinhas com quem vocês trabalham para ganhá-los para Cristo, a glória que será revelada nelas será muito maior do que você pode imaginar. É por isso que seu trabalho, diz 1 Coríntios 15, 58, não é em vão. Porque tem um futuro que vai galardoar todo esse esforço. Vamos orar.
Oh glorioso Deus, Senhor dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, apressa a tua vinda. Faça que avivamentos apareçam, não somente no Brasil, mas em todos os cantos da terra, para que o mundo conheça quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez na cruz por nós, que eles sejam transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado, que eles sejam incorporados no seu maravilhoso corpo, para servi-lo em absoluta submissão, e que nós possamos ser para Ti, Senhor, filhos que Te agradam em tudo que fazemos. Para a Tua glória Te rogamos e pedimos. Amém.